A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Se você apoia nosso trabalho de divulgação da doutrina de Deus, faça-se apóstolo da verdade, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber novos vídeos, deixando o seu like, convidando seus amigos a se inscreverem no canal. Compenetre-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista e participem. Vamos apresentar mais um condensado doutrinário deixado por ele Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado, o Anjo Mensageiro do Apocalipse, como não poderia deixar de ser, são verdades divinas entregues por ele, Deus, o princípio, a nós, os teus filhos, da carne e fora da carne. Duvido de tudo que você vai ver e ouvir aqui neste canal, mas após a dúvida, pesquise, com o coração limpo e o cérebro puro, e olhando no espelho da lógica, verás quem está com a verdade. O boletim desta semana versa sobre o tema que está aí no final de ano, como festejar o Natal. Para começarmos, essa data está totalmente equivocada, como os historiadores já provaram, porque está atrasada em 3 anos, 6 meses e alguns dias, ou seja, Jesus, o verbo modelar e modelador para essa humanidade, não nasceu no dia 25 de dezembro, e sim, mais ou menos 3 anos e 6 meses e alguns dias antes. Quem nasceu provavelmente nesse mês, quando fundou o calendário gregoriano, foi João Batista. Sobre a mudança de tempo que passamos a viver após o desencarne de Jesus, e também a traição e derrogamento das leis que os padres católicos fizeram para dobrar reis e povos e nações, já estava profetizada muito antes, começando com Daniel, 606 anos antes de Cristo, já profetizou que viria um reino diferente de todos e de todos, que mudaria os tempos e as leis. Os tempos é o calendário e a lei de Deus que adulteraram, para melhor se impor a reis, povos e nações. Também, após o desencarne de Jesus, houve a traição em 313, com a fundação do catolicismo, ou a besta 666, que tudo corrompeu e tudo adulterou, ensinando os erros propositais, falsas idolatrias, porque Deus jamais quer filhos idólatras, e sim filhos conscientes, filhos colaboradores dele pela união das nossas mentes. Como Jesus disse: unam-se a mim e juntos uniremos ao Pai e formaremos uma só unidade. O Pai é Espírito e verdade, e assim quer que aqueles que o adorem, adorem em Espírito e verdade. Nada mais frontal, nada mais direto do que isso. E em relação ao catolicismo, com a mudança das leis, em 313, com o primeiro edito de Constantino Cloro, o primeiro, houve uma perseguição mais acirrada contra os cristãos, porque na realidade não se chamava cristãos, e sim dos caminhos do Senhor, porque Jesus era essênio. Jesus, há 2 anos e meio, porque tinha que ser apresentado aos padres judeus, porque era regra e lei para os judeus, que assim que fosse o primogênito do casal, completando 2 anos e meio, tinha que ser levado aos padres para que neles tentasse reconhecer o Messias anunciado há 3.600 anos antes de encarnar. Ninguém foi mais anunciado do que ele, mas não o reconheceram porque acharam que ele, o Messias, seria um traficante da fé como eles, enganando os filhos de Deus para melhor se imporem e com isso ganhar sujeições da gente. Vamos aprender com Deus, uma leitura do boletim. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade,
seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças a Deus, graças ao Senhor Sagrado Princípio. Gratidão, nosso Pai Divino, por essa oportunidade de trabalho. Gratidão abaixo do Senhor toda a corte celeste, abaixo do Senhor Jesus, Mãe Maria, Sócrates, Gandhi, entre outros. Gratidão ao nosso atual diretor planetário, João o Evangelista, que comanda os trabalhos socorristas nessa hora de transição. E gratidão pelos 3 exércitos, as legiões médicas, chefiadas por nosso querido irmão Bezerra de Menezes, as legiões da nossa querida irmã Maria Madalena, que socorre nos lugares de pranto e ranger dos dentes, recolhendo irmãos para posterior encaminhamento. E as legiões que mantêm a disciplina e a ordem no planeta, chefiada por nosso querido irmão Nero. São legiões de soldados romanos, pretos velhos, índios, hindus, baianos, caboclos, marinheiros, boiadeiros, guardiões, os ciganos, as floristas e as crianças. Todos os nossos irmãos nos acompanham para o melhor trabalho executado na carne e fora dela. Cada legião tem por volta de 15 milhões de espíritos. Vamos ao boletim. Como realmente festejar o Natal, a Páscoa e o motivo do cristianismo? A resposta certa é deixando de lado pecaminosas abominações. Em primeiro lugar, cumpre saber, como Jesus avisou, para evitar dogmatizações criminosas. Tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. E quem vive procurando saber do muito que Jesus não disse? Em segundo lugar, já está reconhecido o erro do calendário oficial. A era cristã começou 4 anos antes e, portanto, os dias festejados são falsos em anos, meses e dias. Em terceiro lugar, e acima de tudo, saber que o Evangelho eterno ou final só é prometido no Apocalipse. No Apocalipse, leiam os complementos doutrinários a virem de Deus nos capítulos 12, 19, 14, 21 e 22. Lê nesta ordem, porque, ao fazer a Vulgata entre 380 e 410, a besta apocalíptica adulterou a ordem numérica dos capítulos do Apocalipse. Em quarto lugar, e para todos os efeitos, querer a doutrina de Deus, que começou com as promessas de Deus aos patriarcas hebreus, passando por Moisés, os profetas, Jesus e os apóstolos, sem respeitar as promessas de Deus feitas no Apocalipse, é obra de muita ignorância e de muita hipocrisia, ou de tudo isso. Em quinto lugar, é para ficar sabendo o que ficou feito até Jesus, cumpre ler e entender bem os ensinos bíblicos proféticos. Entendam bem cada filho de Deus, a fim de se livrar das muitas mistificações que passam por cristianismo, isto é, que os pútridos cleros e os ismos de fabricação humana andaram forjando para vender aos bobos, aos que compram e festejam mistificações. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus no primeiro Pentecostes, ou batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números, capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos, ou simulações, ou fingimentos, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, e como sempre aconteceu, depois dos ensinos das graças vindos de Deus, foram os rabinos ou padres ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo a aparência de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médiuns e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do verbo exemplar ou Messias, e o novo Pentecostes, o derrame de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O supremo documento, o Código Moral de Conduta para mundos e humanidades. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho.
Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. Marcas do verbo exemplar. É diante de haver mundo, anunciado antes de encarnar, através de anjo ou mensageiro. Nasce em virtude de fenômeno mediúnico e não de homem. Vem com os dons do Espírito Santo ou mediunidades sem medidas. Produz grandes feitos mediúnicos. Não fica no túmulo porque representa a ressurreição total. Entrega o derrama de dons para toda a carne e manda entregar o livro dos fatos por vindouros, o Apocalipse. E por parte dos gigantismos humanos, fica sendo o alvo das pedradas contraditórias, como afirmou o profeta Simeão. O verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último cetil. Como Jesus tratou os padres, ai de vós sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós que perseguisse e matasse os profetas, pois mais um matareis e por todos esses crimes respondereis. O maravilhoso intermediário, resumo dos dons do Espírito Santo, pois nunca foi terça parte de Deus, nem espírito comunicante, nem em cima dos bons espíritos, mas sim carismas ou mediunidades, por onde anjos ou espíritos mensageiros produzem maravilhas. Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus, como veremos a seguir, ao encadeamento perfeito entre as promessas do Velho Testamento que se cumprem no Novo Testamento através de João Batista e Jesus. Primeiro tempo, Moisés, o grande médico todo revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo, João Batista e Jesus, durante a encarnação, prepara o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observe bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. Quarto tempo. Depois de tudo preparado durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido e esbofeteado, surrado com as arrogas de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres e iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho, ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para quantos estiverem longe, quantos o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas e a outro as interpretações. Primeira Epístola dos Coríntios capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4.
E esses sinais seguirão os que crerem: expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potagem mortífera não lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16:17. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Hebreus 2:4. Antigamente em Israel, ainda alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque o profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9:9, tradução João Ferreira de Almeida. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. Quando chegar o período um novo céu e uma nova terra, depois das faxinas apocalípticas, a doutrina de Deus será festejada em todos os minutos da vida, com a decência de comportamento, como Deus avisa em Ezequiel, capítulo 18. A lei, o verbo modelo e os dons nobremente cultivados, assim vos ensina para todos os dias. Parênteses. Festejar o Natal é viver o exemplo de Jesus, é ser um bom irmão do seu irmão, é praticar o santo mediunismo de graça, servindo aos seus filhos de Deus, não praticando para raios da feitiçaria. Em sexto lugar, aprenda com Jesus capítulo 14, 15 e 16 do Evangelho segundo João Evangelista, que o divino intermediário, vivo e perene, é o ministério da revelação, os dons do Espírito Santo, carisma ou mediunidades, que Jesus chama de graça de Deus, que tira a orfandade do mundo. Em sétimo lugar, saiba que, desgraçadamente, isso aconteceu. Depois de Moisés, o clero judeu passou a perseguir e matar os profetas ou médiuns. Vindo o verbo exemplar, o clero judeu o perseguiu e matou. Em 313, Roma forja a besta apocalíptica, que corrompe tudo, chama as graças da revelação de coisas do diabo e manda os profetas ou médiuns aos martírios e à morte. Quem quiser saber mais, pesquise sobre a Inquisição. Em oitavo lugar, saiba como ficaram os avisos sobre as corrupções que seriam impostas em nome da doutrina de Deus. A. Sermão profético de Jesus, Mateus capítulos 24 em diante. B. Romanos capítulo 1, 22 a 32. C. Segunda Epístola de Pedro capítulo 2. D. Apocalipse sobre a besta e o falso profeta. Todas essas desgraças aconteceram pútridas heresias, impuseram dogmas aos mais estúpidos, idolatrias mentais e físicas, vestes e gestos palhaços para engabelar bobos, rituais ridículos e politicalhas prepotentes sobre reis, povos e nações, como bem adverte o Apocalipse, e outros ismos, por falta de melhores conhecimentos bíblicos proféticos, forjaram compilações, codificações e estatutos bastardos, pois nem souberam do livro dos Atos, das epístolas, e muito menos entenderam dos capítulos 12, 19, 14, 21 e 22 do Apocalipse. Em nono lugar, lembre-se cada filho de Deus das punitivas tragédias do findar do segundo milênio, reduzindo os viventes a 1/3 ou 1/4. Maria avisou em Fátima através de singelo fenômeno mediúnico. Em décimo lugar, saiba cada um que haverá entrado um período apocalíptico chamado um novo céu, uma nova terra, para quem herdar a terra dos futuros ciclos evolutivos, isto é, os não cabritos, os traidores da lei, do verbo modelo e dos dons intermediários terão de ser banidos. Um comentário: se estivéssemos vivendo a lei de Deus, como ensina o cristianismo, nós já estaríamos vivendo a divina civilização apontada em Isaías capítulo 11. Como podemos ver a olhos nus, o que está aí são tragédias, punições, depravações as mais hediondas, e os crimes dos mais hediondos a cada dia só tende a piorar. Evangelho Eterno, Apocalipse 14, 6. Princípio, ó Deus, essência divina, onipresente, onisciente, onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é reintegração total.
O espírito e a matéria, os mundos e as humanidades e as leis relativas retornarão à unidade essencial, o espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como princípio integral, não crescendo nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino monismo. Espírito Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contemplam as virtudes divinas em potencial, devem desabrochar no seio dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seu divino, como unas ou Espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus, tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Krishna e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar, de tudo que deriva do um essencial, e aí ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito, ele se forma para o Espírito Filho ter meios de agir no cosmo ou matéria, com a autodivinização do Espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmo. A matéria é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. A oração dos apóstolos. Sagrado princípio, Deus, o Pai onipresente, onisciente, onipotente, sendo filho teu, depositai duas virtudes divinas, para desabrochá-las e tornar-me uno total. Devo conhecer e viver teus ensinos e tuas graças. Dá-me forças, Pai divino, a fim de que não fraqueje diante das dificuldades da vida, nem me torne orgulhoso, petulante ou arrogante, quando as passageiras fortunas do mundo me estiverem bafejando. Jesus, que viveste a função de Cristo modelar e modelador, exemplo de comportamento, derramador do Espírito de dons e sinais sobre toda a carne, de ti aguarda a presença exemplificadora. Custe o que custar, para que jamais permita eu, venha a verdade a se inclinar diante de quaisquer simulacros, sob pretextos quaisquer. Ajuda-me, divino modelo, para que teu exemplo seja o evangelho de minha vida, e eu jamais me constitua pedra de tropeço no caminho da verdade. Santos anjos ou espíritos mensageiros, assim como estivesse subindo e descendo sobre o verbo modelar e modelador, produzindo aqueles grandiosos sinais e prodígios, aquelas maravilhosas curas, assim espera a vossa presença e o vosso auxílio, não segundo minha vontade, porém como seja por Deus designado, pois reconheço minhas relatividades, minhas falhas perante sua divina justiça. Em qualquer circunstância mereça mais, menos ou nada, agradeço a vossa presença e inspiração, a fim de que eu trilhe o caminho da verdade, do amor e da virtude, que é a essência do Evangelho, o caminho da autodivinização, a gloriosa união divina, graças a Deus. 3 livros apocalípticos. Primeiro, Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas. Segundo, a Bíblia dos Espíritas. Terceiro, o Novo Testamento dos Espíritas. Imprime e distribua os boletins que colocam os ensinos e as graças de Deus ao alcance dos filhos de Deus. Assina o boletim Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado, Deus em sua última encarnação nesse planeta. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal, com as leituras semanalmente dos boletins, os vídeos do Pai publicados mensalmente. Lembramos sempre, aqui os boletins são lidos totalmente na íntegra. Que Deus abençoe, que Deus pague a todos. Até a próxima leitura do boletim. Que Deus abençoe a todos.